final. Então, você mostrar para o seu cliente que você se preocupa com ele, de mostrar que você conhece sobre o que é obrigatório. A gente vai falar um caso, inclusive, do que está lá no nosso grupo da ASM, que é o Wagner, que comentou com a gente essa semana que a cliente dele, depois de ter comprado toda a viagem, de ter se preparado, estava ali embarcando e não pôde embarcar, porque não contratou seguro viagem. Então, imagina, você vendeu ali, ele está na sua agência. Muitos você não sabe da obrigatoriedade. Então, ele comprou a passagem com você, comprou tudo, ele está entregando o sonho dele nas suas mãos. Aí ele vai para um destino que é obrigatório e você nem alertou, às vezes, ele ali, de que para ele entrar naquele país, ele precisa do seguro viagem. Então, olha que situação super chata que acontece. O cliente nunca mais volta, olha o problema que pode dar, inclusive. Então, a venda do seguro não é só pela questão financeira, mas sim pelo cuidado do cliente. Então, a gente vai passar aqui por todos os países que são obrigatórios, vou abrir para vocês também para a gente poder trocar essas experiências, de contar realmente esses casos. Então, esse lucro dessa venda é ali no final, sabe? A importância de você vender produtos complementares. Hoje eu vejo que muitas agências, elas acabam perdendo essas vendas por diversos motivos. Primeiro, por não ter acesso a todas as seguradoras, por não saber vender, porque às vezes tem acesso a uma seguradora. Mas quando você tem acesso apenas a uma seguradora, ela não atende todos os perfis de clientes. Então, quando você realmente precisa de ter diversas para você conseguir atender cada tipo de cliente. Porque, beleza, você tem uma seguradora que vai atender aquele perfil que é a família a lazer. Mas aí você não vai conseguir atender, às vezes, um estudante, por mais que tenha, às vezes, aquela seguradora atenda o custo do produto estudante realmente é um produto muito caro, porque é uma longa estadia, né? Apesar da tarifa ser em conta, por ser uma longa estadia, é um produto que fica muito caro no final. Então, acaba perdendo por não ter acesso a tarifas competitivas, realmente para cada caso, por não saber como vender. Então, são diversos pontos ali que eu vejo que as agências acabam perdendo. E quando você tem hoje acesso à nossa plataforma, você resolve tudo isso. Então, você não precisa, às vezes, eu tenho uma seguradora aqui, aí eu tenho que uma outra seguradora, e aí você tem que começar a ter várias plataformas diferentes para você conseguir fazer e atender mais clientes. Não, aqui é uma única plataforma que você vai ter acesso a todas as melhores seguradoras do mercado. Então, em um único lugar, você realmente consegue atender todo o perfil de cliente. Aí você fala assim, quais são os perfis de clientes? Será que tem tantos? Então vamos lá. Nós temos essas famílias que estão indo a lazer. Nós temos os estudantes, que são os longa estadia, que começam já a ter uma tarifa diferenciada a partir de 90 dias. Eu tenho ali pessoas que estão indo participar de competições, que seja corridas, pode ser competições amadoras, participar de uma corrida já tem seguros específicos, já não é qualquer seguradora que atenda. Então, os esportistas profissionais, gestante também é um tópico que a gente vai discutir aqui hoje, porque dependendo da semana de gestação, de idade, cada seguradora que vai atender um perfil diferente. Estrangeiros vindo para o Brasil, que é uma outra venda muito boa. Então, pessoal que está vindo, às vezes pode ser o estrangeiro, né? Uma pessoa que tem um passaporte apenas, que não tem CPF, então só tem um passaporte, está vindo visitar o Brasil, ou até mesmo o próprio brasileiro que mora no exterior e está vindo visitar a família. Então, por mais que ele tenha um CPF, ele já não tem mais endereço fixo aqui no Brasil. Então, ele consegue contratar, que é o nosso produto receptivo. Passageiro que já está no exterior, então, por algum motivo ele viajou, esqueceu de contratar o seguro viagem, ou ele foi morar fora e na época não se atentou ao seguro, ou até aquele mesmo que já embarcou e não contratou. Então, passageiros no exterior, são poucas seguradoras que atendem.
cruzeiros, viagens de moto e muitos outros detalhes aí que a gente vai poder realmente passar. E quando você tem hoje acesso à nossa plataforma, você tem acesso às tarifas competitivas a um ponto de você não perder mais nenhuma venda. Porque, por exemplo, não, eu tenho já parceria com uma seguradora, mas o valor ele é muito alto e você não consegue. Porque hoje, gente, o cliente ele realmente para poder procurar. Então ele vai na sua agência, vê aqui, não, eu estou indicando tal seguradora. Tá, mas você está me oferecendo tal seguradora, eu procurei nesse outro lugar essa mesma seguradora que você está me indicando por 1/3 do preço. Por quê? Então, hoje você consegue ter acesso a todas com um preço tão competitivo, é tão competitivo mesmo, gente, que muitos de vocês, né, que já fizeram o cadastro, vai fazer a cotação e fala assim, uai, mas esse preço aqui, eu tenho que colocar minha margem? Eu falei, não, gente, esse já é o valor final, não é net. Então, o valor que você já encontra na nossa plataforma já é o valor final do seu cliente. E esse preço é tão competitivo que muitas agências elas conseguem realmente agregar o seguro viagem em todos os pacotes. E algumas ainda conseguem, dependendo do perfil de cada cliente, vender pelo preço que ela quiser. Por quê? Você tem a opção de mandar esse link para o seu cliente, ele faz ali a compra sozinho, vai fazer a simulação, ele vai ser sempre atendido por uma de nossas consultoras, que é o nosso grande diferencial também. 98% dos nossos clientes, eles são atendidos por uma especialista de seguro que entende o perfil dele, entende a viagem dele, qual que é o destino, a obrigatoriedade de cada destino, o que ele vai fazer nessa viagem, qual que é o melhor para ele nesta viagem, para esse destino. Acompanha durante toda a viagem. Então, esse acompanhamento antes, durante, porque muitos clientes acabam que estão lá no exterior, e aí, para acontecer um sinistro, ele vai correr atrás de quem? Às vezes não tem o telefone da seguradora salvo. Então, a gente tem todo um processo, durante toda a viagem, de acompanhar esse cliente, de ajudá-lo a resolver qualquer problema. Além da seguradora, ele conta com a nossa ajuda. Então, você tem esse acompanhamento antes, durante e depois. E por que eu falo que é o depois? Porque, por exemplo, reembolso de extravio de bagagem. Então, a companhia aérea leva um tempo para dar realmente essa bagagem como extraviada. Ela tem ali um prazo de até 30 dias. Então, precisou ainda, vai entrar com aquela documentação de reembolso. Então, a gente ajuda o cliente com toda a documentação. Então, não é um site que o cliente compra sozinho e não tem nenhuma ajuda. Essa ajuda, inclusive, é para vocês. Então, quando vocês se cadastram, vocês têm uma gerente do seu cadastro e tem as consultoras que vão estar ali te ajudando também a entender o produto e qual o melhor produto para cada cliente. Esse suporte faz toda a diferença. Por quê? Como que um dos casos que eu conto de um cliente meu, inclusive, ele foi para o exterior, ele foi para a Disney e ele tropeçou, caiu, quebrou o óculos dele. Aí ele entrou em contato sozinho no 0800 da seguradora, informou que ele estava precisando de passar no oftalmologista. Aí negaram, falaram, não, o oftalmologista não está coberto. Aí ele me ligou e falou, nossa, estou precisando de ajuda, aconteceu isso e não estou conseguindo o atendimento. Aí ele me conta. Não, mas é porque eu caí e eu preciso de um oftalmologista. Ele falou, mas se você caiu, você sofreu um acidente, você consegue continuar a sua viagem sem o seu óculos? Não, eu não enxergo nada. Então você está numa urgência, se você não conseguir um atendimento com oftalmologista, realmente você não consegue continuar a viagem. Então, devido a esse acidente, você precisa de um atendimento médico para continuar a viagem. Entre em contato com a seguradora, nós temos o contato com a diretoria de cada seguradora, expliquei, porque já tinha sido ali negado, expliquei exatamente o que tinha acontecido com os termos corretos e o atendimento dele foi liberado. Então, saber realmente cada ponto do que o seguro cobre, do que o seguro não cobre, como falar para a seguradora, que a forma com que você comunica com a seguradora faz toda a diferença. Na nossa plataforma também, gente, você consegue vender e receber essa comissão sem ter um valor mínimo de venda. Então, você vendeu, ganhou. E a nossa comissão é a maior
comissão do mercado entre todos os comparadores, entre todas as plataformas. Então são 30% de comissão. Além desses 30% de comissão, você pode usar a nossa plataforma, ter acesso às tarifas tão baratas e usar como fosse uma tarifa net. Pega essa tarifa em conta e vende pelo preço que você quiser para o cliente. Você pode usar a nossa plataforma para o cliente dividir em 12 vezes sem juros, ou fazer o seu pagamento no Pix ou no boleto, com desconto. Ou você mesmo pode fazer o pagamento para o cliente e você acertar com o cliente da forma que você achar melhor. E o mais importante, né, que a gente vai falar aqui, que é obrigatório, gente, para muitos países. Então, eu acho, quem consegue me falar aqui um país que é obrigatório? Quem já conhece algum no dia a dia aí, que já passou algum caso com o cliente e foi obrigatório?